Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: o propósito de Deus. O que é o propósito de Deus? Como podemos descobri-lo? E como ele pode nos fazer mais realizados e significativos? O propósito de Deus é o plano eterno que ele tem para cada um de nós, para a sua igreja e para o seu reino. O propósito de Deus é a razão pela qual ele nos criou, nos salvou, nos chamou e nos enviou. O propósito de Deus é a expressão da sua vontade, da sua glória, do seu amor e da sua justiça. O propósito de Deus não é apenas um destino, mas uma jornada, uma missão, uma vocação. O propósito de Deus não é apenas individual, mas também coletivo, comunitário, universal. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus do propósito. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Deus do propósito, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos descobrir o seu propósito para as nossas vidas. Não por acaso, nem por sorte, nem por coincidência, mas por revelação, por orientação e por confirmação. O propósito de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. O propósito de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos descobrir o propósito de Deus na prática? Como podemos saber o que Ele quer de nós, para nós e através de nós? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre o propósito. O primeiro princípio é: o propósito de Deus é fruto da sua soberania. A soberania de Deus é o seu domínio absoluto sobre todas as coisas, o seu controle total sobre todos os acontecimentos, o seu governo supremo sobre toda a história. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, onde quer e com quem quer. Ele não depende de ninguém, não se sujeita a nada, não se limita por coisa alguma. A Bíblia nos diz que o propósito de Deus é inalterável, irrevogável, infalível. Ele declara o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dizendo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11. Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Ele cumprirá o seu propósito para mim. Salmos 138, 8. Você reconhece a soberania de Deus em sua vida? Você confia no seu domínio, no seu controle, no seu governo? Você crê que ele tem um propósito eterno, perfeito e bom para você? Você se submete ao seu propósito, para honrar a Deus e servir ao próximo? O propósito de Deus é fruto da sua soberania. O segundo princípio é: o propósito de Deus é fruto da sua graça. A graça de Deus é o seu favor imerecido, a sua bondade incondicional, a sua misericórdia infinita. Ele é o Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos salva, que nos transforma, que nos abençoa. Ele é o Deus que nos escolhe, que nos chama, que nos capacita, que nos envia. Ele é o Deus que nos dá o que não merecemos, que não nos dá o que merecemos, que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos diz que o propósito de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante.
Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, 9. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Ele nos criou em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, 10. Você recebe a graça de Deus em sua vida? Você aceita o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia? Você crê que Ele te ama, te perdoa, te salva, te transforma, te abençoa? Você responde ao seu propósito, para honrar a Deus e servir ao próximo? O propósito de Deus é fruto da sua graça. O terceiro princípio é: o propósito de Deus é fruto da sua glória. A glória de Deus é o seu esplendor, a sua majestade, a sua beleza, a sua santidade. Ele é o Deus que se revela, que se manifesta, que se faz conhecido. Ele é o Deus que se mostra nas suas obras, nas suas palavras, nos seus atributos, nos seus nomes. Ele é o Deus que se exalta, que se honra, que se louva, que se adora. A Bíblia nos diz que o propósito de Deus é para a sua glória, para o seu louvor, para o seu nome. Ele nos formou para si, para que anunciássemos os seus louvores. Isaías 43, 21. Ele nos fez para a sua glória. Isaías 43, 7. Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Efésios 1, 12. Ele quer que façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Você reflete a glória de Deus em sua vida? Você revela o seu esplendor, a sua majestade, a sua beleza, a sua santidade? Você mostra o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor? Você exalta, honra, louva, adora a Deus? Você cumpre o seu propósito, para honrar a Deus e servir ao próximo? O propósito de Deus é fruto da sua glória. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é o propósito de Deus, e como podemos descobri-lo. Eu quero te encorajar a buscar o propósito de Deus em sua vida, para que você possa ser mais realizado e significativo, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, o propósito de Deus é fruto da sua soberania, da sua graça e da sua glória. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.